gente ferida, gente sofrida, na rua da desilusão. Muitos não sabem que existe uma saída neste mundo triste. uma esperança, uma solução. Abro meu coração a ti, ó Pai. Uma esperança, uma solução. Abro meu coração a ti, ó Pai. Ajuda-me, Senhor, a não deixar minha chance passar. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a não ficar para trás. Diante de ti chegar, com vidas nas mãos, te apresentar o teu altar. Com vidas nas mãos, te apresentar o teu altar. Não vou ficar de braços cruzados. Ajuda-me, Senhor, a não deixar minha chance passar. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a não ficar para trás. Batie,
Cheno Yambuama. Cheno Yambuama. Cheno Yambuama. Cheno Yambuama. Cheno Yambuama. Muito boa tarde a você que nos acompanha nesta tarde maravilhosa de terça-feira. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares. Nós estamos iniciando o nosso programa Missão Desafio em Ação, nosso encontro semanal, todas as terças às 15 horas, onde nós estamos falando um pouco sobre o campo missionário e as realidades dos povos que necessitam ser alcançados pelo Evangelho, assim como aqueles nos quais nós já temos trabalhos enquanto Missão Desafio. Neste programa de hoje nós estamos iniciando de uma forma um tanto quanto diferente, já justificando aos amados telespectadores que nós estávamos programados para termos uma programação diferente com um convidado especial na tarde de hoje. Mas não pudemos devido a alguns imprevistos e estaremos remarcando este nosso encontro para a próxima semana. Então não perca, nós estaremos tendo sim esta continuidade e este momento especial em consideração a você que nos acompanha. É um momento precioso onde estaremos ouvindo em primeira mão, diretamente de um dos nossos convidados daquele continente, a realidade daquilo que nós estamos testemunhando em solo africano. A realidade daquilo que a Missão Desafio tem participado para o reino de Deus e temos visto o Senhor operar maravilhas naquele lugar. Meus queridos, se vocês nos acompanham nos nossos últimos 2 programas, nas 2 últimas semanas, nós estivemos falando a respeito de uma nova série temática que nós estamos iniciando no nosso programa. A partir de agora, todas as semanas, nós estaremos desenvolvendo séries temáticas, com um tema voltado a um dos continentes nos quais nós temos trabalhos. Nós estaremos falando sobre a Ásia, estaremos falando sobre a América, estaremos falando também sobre a Europa. E neste período, nessas últimas 2 semanas, nós iniciamos a nossa série falando deste, que é um dos continentes mais populosos em termos de trabalhos missionários que nós, como Missão Desafio, nós temos. Nós estamos falando sobre a África. E falando sobre a África, aqui no MD em Ação, nós iniciamos já uma série de 3 programas, esse é o nosso 3º encontro, no qual estamos desenvolvendo opiniões e informações sobre este continente. Se você nos acompanha desde o princípio, é válido notar que a começo da história, no começo do nosso programa, no começo da nossa série, nós falamos um pouco sobre a história do continente africano. Falamos um pouco sobre as divisões gerais que existem dentro da África. Nós falamos sobre as várias regiões, os vários climas daquele lugar. Falamos um pouco também sobre a história tribal e colonial deste continente. Esse continente que é composto por mais de uma centena de grupos étnicos diferentes. Várias línguas e dialetos que se misturam na grande proporção daquele lugar. Esse continente que tem recursos naturais incríveis, tesouros inestimáveis, grande parte das minas de diamante do mundo, reservas de petróleo e tantas outras coisas naturais estão centralizadas naquele continente. Um continente que é riquíssimo em cultura, em história, em povo, língua, em tudo mais, que foi amplamente colonizado, explorado, povoado pelo povo europeu, lá no século XIX, XVIII, XVII. Nós falamos sobre isso no nosso primeiro programa. Compartilhamos um pouco de como se deu o processo colonial em pleno continente africano, sofrendo em sua maior parte influência da França, que domina uma grande parte daquele continente durante os primeiros séculos da expansão europeia. Nós falamos um pouco sobre a expansão inglesa também naquele lugar e falamos um pouco sobre esses tópicos dos processos de colonização que o continente africano vivenciou. Falamos que esse processo se deu graças a uma cultura civilizada que foi implantada naquele lugar, ela foi colocada de um elemento externo. Falamos sobre as línguas estrangeiras que foram inseridas naquele continente. Hoje, vários locais da África falam francês, inglês e português também. Nós falamos de instituições burocráticas externas que foram colocadas naquele ambiente, assim como o parlamento britânico em algumas colônias, a monarquia francesa, o Império Francês, e nós falamos sobre essa implantação de uma religião colonizadora
que deu origem a muitas dificuldades na visão africana sobre a ótica cristã. Nós citamos alguns exemplos, eu queria trazer à sua memória para que você siga conosco nesta caminhada um pouco desse impacto do que significava ser colonizado por um povo estrangeiro. Ao longo dos nossos programas, ao longo das nossas séries aqui, você vai perceber que o processo de expansão cristã em todo o mundo, ele não foi dado em todo o tempo como uma medida harmoniosa, mas sim como um ato de, muitas vezes, uma falta de preparo gritantes e uma violência visível. Vamos ver, por exemplo, quando estivermos falando sobre a América, a influência terrível que as primeiras missões colonizadoras espanholas tiveram com os nativos do continente americano. Vamos falar sobre massacres, vamos falar sobre expedições que de cristãs apenas tinham um nome, onde eram influências católicas, imperialistas e, mais do que tudo isso, opressoras para todas as populações daqueles lugares. Isso aconteceu em grande parte na África e falamos bastante sobre isso no nosso primeiro programa. No nosso segundo programa, na semana passada, nós focamos em algumas regiões específicas do continente africano. Nós falamos um pouco mais sobre a região da Tríplice Fronteira e dos outros países nos quais nós temos trabalhos enquanto Missão Desafio. Falamos um pouco sobre esses países, comentamos um pouco dos planos de expansão e falamos também dos relatos iniciais que a família do nosso pastor Josinaldo Cavalcante, juntamente com sua esposa Daniela e os seus filhos, o Felipe e o Guilherme, enfrentaram quando de sua chegada àquele continente. Falamos um pouco sobre algumas situações climáticas, algumas situações alimentícias, relatos, talvez, ainda que por alto, mas relatos missionários enfrentados por aquela família no afã de chegar a uma nova terra e anunciar o chamado de Cristo, a palavra do Senhor Jesus, àquele povo que necessitava ouvir. Nós falamos sobre isso. Falamos posteriormente também dos trabalhos desenvolvidos na região de Moçambique com os missionários Charles e Sidney e suas respectivas famílias. Falamos também dos trabalhos situados no Magrebe africano, na região do Magrebe, onde nós temos trabalhos realizados na nação da Mauritânia. Trabalhos esses que não são tão divulgados por conta da extrema perseguição religiosa daquele lugar. Mas nós focamos bastante, queridos, no último programa, sobre as situações e como se deu o trabalho na região da Tríplice Fronteira africana. Esse local que foi formado por esses três países, Burkina Faso, Togo e o Benin. Esse local que foi a semente deste projeto, deste continente africano que avançava gradativamente e que depois foi se desenvolvendo e assumindo novas proporções. Nós vimos, por exemplo, no programa Dá-lhe Voz de Comer, os saltos numéricos que esse programa passou até o dia de hoje e a projeção daquilo que ainda se tornará este programa. Nós falamos um pouco sobre algumas iniciativas ali, mas eu quero te convidar a olhar um pouco mais aprofundado para essa realidade no dia de hoje. Se você talvez percebeu, nós iniciamos este programa com uma entrada não tão habitual. Normalmente os irmãos já me veem aqui dando as boas-vindas a cada novo programa, mas no programa de hoje nós iniciamos com um vídeo de um louvor cantado em uma das nossas congregações naquele continente. É interessante pensarmos que quando olhamos um elemento externo, um algo diferente, a princípio nós já pensamos no quão estranha aquela situação é para nós. Talvez você tenha se deparado com essa estranheza ao ver este vídeo, de uma forma um tanto quanto inesperada, na sua tela. E por que isso acontece? É interessante refletirmos, queridos, que o trabalho na África, ele sofre uma influência muito grande de alguns fatores que vamos conversar um pouco mais neste programa. Nós sentimos influência da cultura, nós sentimos influência do clima, mas eu quero me deter com você nessa visão principalmente cultural, enquanto nós percorremos a grande extensão daquilo que são os trabalhos nesse continente. Imagine você estar em um local onde você se depara com situações que são totalmente distintas. Onde você se depara com um lugar onde a música é diferente, onde a palavra é ministrada de forma diferente,
aonde as pessoas se comunicam e agem de forma diferente da sua. Lidar com a África como continente é isto. Lidar com a África é lidar com a realidade, conforme vamos ver em algumas imagens, uma realidade de culturas diferentes, de coisas diferentes. Por exemplo, imagine você olhar para a sua residência, a sua casa onde você está, e de repente você sair do âmbito da sua casa e você conhecer um novo padrão de casas. Imagine, vamos estar colocando para você algumas imagens para que você reflita e para que você tenha a visão do que nós estamos falando aqui. Imagine você que tem uma casa no Ocidente, aqui no Brasil, aonde quer que você esteja nos vendo, e de repente você sai da sua terra e vai para uma outra região onde as casas são diferentes, onde a moradia ela é feita de forma diferente. Imagine você se deparar com imagens de lugares distintos, de povo distinto, imagens que não são apenas fotos, mas que estão diante de você. Pense nisso. O que você faria? Imagine você inserido em um clima diferente, em uma região diferente. Imagine tudo isso. Pense você vendo talvez casas que são feitas de palha, casas que são feitas de um material rústico, como essas que vamos mostrar para vocês. Como deve ser a tua visão? Como você deve imaginar? O que deve passar na sua mente diante disso? É preciso pensarmos que, independente das coisas que nós vemos, é preciso pensar que um missionário precisa ter sempre o coração aberto e disposto para anunciar de Cristo, independente da situação. Aí na sua tela está aparecendo a imagem do pastor Josinaldo, do missionário Josinaldo, na África, mostrando alguns dos locais onde as pessoas se ajuntam nesse lugar. Já imaginou você tendo que congregar a Deus em um local de culto dessa forma? Ou quem sabe talvez vendo outra realidade distinta, um outro local, um outro lugar. Você talvez vendo outra situação totalmente não familiar a você. Imagine imagens como essas, onde as pessoas se reúnem e talvez nós que estamos acostumados em nossas igrejas, em nossos locais confortáveis, com cadeiras e bancos, qual seria o impacto na sua vida se você tivesse que ministrar sobre Cristo em locais assim? Qual seria o impacto que você teria se você tivesse que ministrar sobre a palavra do Senhor em um lugar como esse? Aí nesta imagem é possível perceber uma casa meio que em construção, mas ao lado, com um telhado de palha. É possível ver uma habitação tradicional desses locais. Essa habitação é chamada de buguro. E é aí onde os homens, mulheres, famílias, o chefe da tribo habitam. Então, o que você faria? Já pensou no impacto que os elementos culturais eles têm conosco? Às vezes nós estamos tão arraigados na nossa cultura tradicional, na nossa cultura nativa, que nem sequer pensamos na diferença que isso faz. Imagine você, por exemplo, tendo que ministrar a palavra do Senhor em uma outra língua que não é a tua. Imagine você tendo que estar em um local distinto, encarando situações desafiadoras, um lugar onde são frequentes aparições de escorpiões, aranhas, serpentes no deserto, onde além do calor terrível, você tem uma série de limitações físicas. E você encara a incumbência de anunciar o Evangelho de Cristo, assim como Paulo narra em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 16, onde ele diz: pois se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Imagine você estando em um lugar reunido, assim como vamos mostrar alguns vídeos também. Imagine você estando em um lugar reunido e tendo que ministrar a palavra do Senhor em uma outra língua, aonde uma outra pessoa está traduzindo para você. Imagine isso. Assim como o nosso pastor Josinaldo esteve na África durante mais de 15 anos, desenvolvendo pregações, pregando a pessoas em um dialeto diferente. Ele aprendeu o idioma francês com um nativo africano.
ele aprendeu essa língua, e ele estava num local onde existem mais de 60 dialetos diferentes. E você tem que adaptar aquela mensagem à compreensão de um povo e à compreensão de um outro povo. Imagine você tendo que estar diante de um povo embaixo de uma árvore. E você está anunciando o evangelho com uma tradução simultânea. Assim como nós vamos estar mostrando para vocês. Imagine você numa situação como essa. O que você faria? Assista esse vídeo, pense, coloque-se nessa situação. E me diga, o que você faria diante disto? Observe. Vous amenez jusqu'ici. Comment vous promis valait? La présence de Dieu était avec nous jusqu'ici. Et maule mieux dome y promis sauva. Moïse, il a parlé, si ta présence ne parle pas avec moi, Moi c'est mon nom ni pas moi non deni maule mieux dome. je ne peux pas avancer. On dade wa yinko. Et Dieu lui a parlé, Maunumo je serai parmi vous na le mieux dome. et je vous donnerai la paix. Ina na mi vovo. Ils savent vraiment là, au Bénin, Le beneo je sais que la paix de Dieu, nyamo vovo mauto. la santé de Dieu La messe mauto. est dans ce village. Elle du cheme. Amen. Vraiment, Você consegue se ver nessa situação? Você consegue se imaginar estando submetido a um local de outras línguas, de outras culturas, de outras tribos? É sobre isso que nós queremos falar neste programa de encerramento, nesta série informativa sobre a África. No nosso próximo programa nós falaremos também sobre uma experiência pessoal, um olhar interno para que você se aproxime ainda mais dessa realidade. Mas hoje, eu quero que você reflita. Você já parou para pensar nos desafios que um missionário enfrenta ao anunciar a sua mensagem, ao cumprir a sua missão em outra cultura? Algumas pessoas podem pensar, irmão Vitor, eu já conheço da África, eu já vi imagens, eu talvez até já viajei lá numa caravana. Mas é muito diferente, irmãos. Olharmos para realidades assim como estamos vendo e sermos confrontados com essa perspectiva de desafios pessoais que precisam ser superados a cada novo dia. Nós estamos falando de alguns elementos para que você tenha ciência. O Togo, o Benin, Burkina Faso, são países que são marcados por uma desigualdade social tremenda. Nós temos países que têm histórias riquíssimas, culturas riquíssimas, e que muitas vezes são oprimidos por seus governantes, por seus líderes locais, e às vezes até por opressão religiosa, como é o caso da perseguição muçulmana nesses países. Há uma influência religiosa que oprime aquele povo. Há uma limitação econômica que oprime aquele povo. E você está ali inserido no meio de tudo isso. Como você reage? Como os nossos missionários reagiram? Como as situações foram enfrentadas, conhecidas e superadas? Será que você sabe? É sobre isso que nós vamos falar no decorrer desse programa. No nosso próximo bloco, nós falaremos de mais algumas realidades enfrentadas a nível desafios, nos quais os nossos missionários tiveram que passar e que, com a graça de Deus, eles superaram com o poder do Espírito Santo e a iluminação da palavra do Senhor. Esteja conosco para o nosso próximo bloco do nosso programa. Te espero daqui a pouco. Deus abençoe e até mais. Sabe uma coisa que todo mundo busca todo dia? Sucesso. Todo mundo quer ser bom naquilo que faz, quer ter um resultado positivo no final da tarde. Todo mundo quer dar certo. Mas o que é sucesso de verdade? Será que é esse sistema de curtidas, de seguidores? Cantar em um estádio, ser famoso, ser lembrado? O mundo cobra muito e enche a nossa cabeça com muita coisa. Eu me desafiei a escrever um pouco do que eu aprendi. E não tem nada a ver com o que dizem lá fora. E aí, família? Bora construir o nosso sucesso juntos?
amor acabou, a chama apagou, a vida se foi, os ossos secaram, a esperança morreu, tudo se perdeu, o vazio ficou, fôlego cessou. É preciso voltar ao primeiro amor, depender do Senhor, nele a ressurreição. É preciso voltar ao primeiro amor, no poder de Yahvé, a fôlego de vida, Espírito de vida, sopra em nós, faz-nos reviver. O fôlego de Deus traz vida aos nossos secos, sopra em nós. Espírito de vida, sopra em nós, faz-nos reviver. O fôlego de Deus traz vida aos ossos secos, sopra em nós. Fôlego de vida, sopra em nós, traz vida aos ossos secos, Espírito de Deus. Fôlego de vida, sopra em nós, traz vida aos ossos secos, Espírito de Deus. Fôlego de vida, sopra em nós, traz vida aos ossos secos, Espírito de Deus. Fôlego de vida, sopra em nós, traz vida aos ossos secos, Espírito de Deus. Espírito de vida, sopra em nós, faz-nos reviver. O fôlego de Deus traz vida aos nossos secos, sopra em nós. Espírito de vida, sopra em nós, faz-nos reviver. O fôlego de Deus traz vida aos nossos secos, sopra em nós, traz vida aos nossos secos, sopra em nós, traz vida aos nossos secos, sopra em Estamos de volta nesta terça-feira, são 15 horas e 29 minutos. Eu sou o missionário Vitor Soares e você está aqui no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde nós falamos sobre a realidade do campo missionário e aquilo que Deus tem realizado no Brasil e nas nações.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero mandar um abraço especial aos nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Quero mandar um abraço para o nosso irmão Roberto Rodrigues, que nos acompanha, a irmã Núbia Sueli, que também nos acompanha aqui nesta tarde, o irmão Fábio Santos e também o nosso querido pastor William Amaral, da nossa igreja OBPC lá em Batatais, em São Paulo. Um forte abraço, pastor William, nosso grande amigo, também muito engajado com a obra missionária, que Deus o abençoe grandemente. Quero mandar também um abraço especial para o nosso irmão Vicente Antunes, que nos acompanha nesta tarde. Que Deus o abençoe, irmão Vicente. Nosso irmão Esdras Antônio, da região de Ribeirão Claro, no Paraná, que também nos acompanha aqui fielmente todas as tardes. Um grande abraço, irmão Esdras. A nossa querida irmã Cristiane Limão, lá da região da Baixada Santista, que nos acompanha também. Um forte abraço, irmã Cristiane. E a todos vocês que estão chegando agora e nos acompanhando nesta tarde, falando um pouco mais sobre a obra missionária. Nós estamos falando neste programa de hoje um pouco sobre as diferenças culturais que o missionário precisa transpor ao anunciar o evangelho em uma outra região diferente do seu país de origem. E já que o nosso tema da nossa semana, da nossa série temática, está sendo África, nós estamos trazendo essa perspectiva sobre um olhar ao continente africano. Então falamos na primeira parte do nosso programa sobre essas diferenças, essas divergências que muitas vezes um missionário encontra fora da sua casa, ao anunciar o evangelho em uma outra língua, em um outro momento, se deparando com estruturas físicas talvez diferentes daquilo que ele está acostumado em sua normalidade. Mas eu queria que você pensasse em situações que vão muitas vezes além das coisas mais simples. Ora, quando olhamos a realidade africana, para nós parece um tanto quanto compreensível ou até mesmo aceitável termos uma casa um tanto quanto mais humilde. É aceitável lidarmos com o calor, obviamente eu não conheço ninguém que imagine que na África nosso maior problema será o frio. Não conheço ninguém que imagine dessa forma, mas vamos pensar sobre essa perspectiva. Imagine você preparado para o clima, preparado para talvez a diferença alimentícia, preparado talvez para uma diferença habitacional, como mostramos na última parte do nosso programa, algumas residências, alguns locais de culto, algumas diferenças musicais. Mas e quando as coisas mais básicas, elas são diferentes daquilo que nós esperamos? E quando algo, até mesmo como a própria água que tomamos, se torna muitas vezes um empecilho para nós? Veja esta imagem de uma água colocada numa região de um vilarejo. Observe esta imagem. O que você faria se no lugar da tua existência, no lugar onde você está vivendo, no lugar da tua família, ali num campo missionário, essa fosse a água que você disponibilizaria para o teu consumo? O que você faria? Será que você talvez elevaria os olhos aos céus e reclamaria e dizia: mas Deus, não foi para isso que eu me alistei. Mas Deus, não foi para isso que eu saí da minha terra. Mas Deus, não dá para tomar uma água assim, não dá para viver numa estrutura dessa forma. Todos esses são exemplos de situações que podem acontecer com qualquer pessoa no campo transcultural. E talvez você me diga: mas irmão Vitor, isso apenas na África? Não. Em outros locais você pode ter choques diferentes, que não são mais fracos apenas por não se tratarem deste tópico. Você já parou para pensar sobre isso? Será que você olha para a obra missionária e observa os diversos missionários ao redor do mundo como pessoas que tiveram que lidar com essas situações? O nosso pastor Josinaldo nos relata que, uma vez, quando de sua chegada no vilarejo em Burkina Faso, nem sequer água encanada as pessoas possuíam. Então esta era a água que eles dispunham para seu consumo. Esta era a água que eles dispunham para beber. Esta era a água que eles dispunham para preparar alimentos e tudo mais. Imagine você, num lugar como esse. O que você faz? A atitude mais fácil seria buscar um lugar mais confortável. Talvez a região da capital do país, em Burkina Faso e sua capital, Ouagadougou.
Você tem situações urbanas que não são tão parecidas quanto as situações brasileiras, mas providenciam muito mais conforto do que a situação nos vilages, nos povoados mais afastados. Mas o que fazer quando Deus te chama para um povo que clama por uma mudança? O que fazer quando Deus te chama para aqueles que não alcançarão talvez mais ninguém com o seu clamor? O que fazer quando você é a resposta para um povo que clama por uma mudança desesperadora e pela presença de Deus, assim como a água é desejada no deserto? Será que a gente olha para o nosso desejo ou será que a gente se gasta e se deixa gastar? O pastor Josinaldo, juntamente com sua esposa, quando de sua chegada e durante os vários anos que ele passou no continente africano, ele foi acometido por malária quatro vezes. E cada uma das vezes era pior do que a outra. Era uma doença recorrente ali. Quando você se recuperava, ela vinha novamente, prostrava fisicamente o estado do corpo. Você se colocava acamado novamente. Nossa querida missionária Daniele também teve várias enfermidades naquele lugar. E o chamado permanece adiante dessas coisas, porque Deus nos chamou para que nós entregássemos a nossa vida a Ele. Interessante pensarmos sobre isso, não? E é maravilhoso pensarmos que diante de circunstâncias assim, nós não fazemos coisas para sermos vistos ou notados, mas fazemos coisas porque o Evangelho arde em nosso coração como uma chama que nos impulsiona mais adiante. Olhando para essas necessidades, que o Espírito Santo nos dá o direcionamento e a visão necessária para seguirmos e operarmos as mudanças que o reino do Senhor está chegando naquela terra. Assim como Jesus, ao iniciar seu ministério no norte da Galileia, a palavra nos diz que uma grande luz brilha sobre aquela região. Assim é quando o reino de Deus chega num novo lugar. Não apenas um alento temporário de uma palavra, de uma nova filosofia, mas nós temos a perspectiva transformadora de ambientes que vão muito além apenas do interior, mas de ambientes que vão para todas as esferas. Os irmãos olharam esta imagem da água. É nesta imagem, olhando para situações assim, que o missionário Josinaldo, nosso pastor Josinaldo Cavalcante, juntamente com sua esposa e os nossos irmãos naquele lugar, oraram a Deus, pediram discernimento. E de uma região como essa, nós tivemos o surgimento do projeto das águas no deserto. Através da abertura de poços naquele lugar. Locais onde antes eram, assim como as imagens mostram, secos, ressecados. Mas eles eram locais que foram sendo transformados e impactados com a chegada do povo de Deus e a chegada do Evangelho da salvação. Poços foram abertos, primeiro um poço, depois outro, e depois outro, e depois outro poço. E apesar do grande investimento que essas ações demandavam, mas a obra do Senhor não se detinha, porque nós cremos, irmãos, que servimos a um Deus que é dono do ouro e da prata. E que recurso para Deus não é problema. Observem caminhões chegando ao deserto, perfurando vilarejos de dia, à noite, em locais onde antes não havia nada, e trazendo este elemento que é tão essencial, a vida das pessoas naquele lugar. Ora, Jesus, no capítulo 4 do Evangelho de João, ao conversar com a mulher samaritana, a palavra nos conta essa história. E é algo maravilhoso porque a mulher está interessada apenas na água física. E Jesus se aproxima dela e diz: se tu soubesses quem é o que te pede, tu lhe pedirias água e ele te daria água viva. A palavra do Senhor, ela é muito clara quando nos diz que não apenas o físico, mas principalmente o espiritual é alcançado pelo reino do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Que talvez a África vai muito mais além de carências físicas, mas sim de situações espirituais que estão ali dentro de cada cidadão, de cada irmão, de cada irmã, de cada novo világio ou povoado.
devemos refletir sobre isso. Quando as demandas físicas podem ser supridas de maneira fácil, mas que a demanda espiritual é o principal naquele lugar. Você já parou para pensar sobre isso? Observe, reflita. Ora, nós temos naquele continente, naqueles países, demandas espirituais gigantescas. O nosso pastor Josinaldo teve a iniciativa do projeto dos poços, de pessoas nas casas, construção de moradias, distribuição de motocicletas, bicicletas a princípio, depois motos, para que os líderes nativos estivessem se deslocando. Mas o que fazer quando você vê uma realidade que vai muito além de um grupo apenas de pessoas? Observe, por exemplo, se você tem uma realidade de um vilarejo, de um povoado, de um grupo de pessoas que necessita, assim como vemos nessa foto, de uma celebração, a inauguração de uma instituição teológica, de um local com as crianças, de um povo, de um vilarejo. Nós louvamos a Deus por isso, mas o que fazer quando você precisar atingir não apenas um grupo de pessoas, mas uma quantidade muito maior de pessoas? Pense se você chega no vilarejo e você se depara com uma quantidade assim de crianças, olhando para você. O que fazer diante desta quantidade de pessoas que necessitam de salvação, mas que necessitam de uma atitude diante da situação na qual elas se encontram? O que fazer diante de várias situações como essas, onde crianças muitas vezes não têm sequer um brinquedo para saber o que é a infância? Olhe essas situações e me diga, o que você faria? O nosso pastor Josinaldo, juntamente com a sua esposa, sua família, e também os vários irmãos que a palavra do Senhor levantou naquele lugar, visualizou essa situação, orou a Deus e Deus deu o direcionamento de algo. E assim surge o projeto Dá-lhe Voz de Comer, para alimentar essas crianças, que hoje passam das 3.200 crianças assistidas diariamente naquele local. Crianças que antes apenas tinham uma refeição por dia, quando muito, e que hoje nas suas escolas já recebem as refeições, o pão, o suco, e que são providas não apenas com uma perspectiva espiritual, mas com uma oportunidade viva, física, de terem um futuro melhor. Há uma palavra que o nosso pastor Josinaldo sempre utiliza, uma frase eu acho maravilhosa. Salve uma criança, alcance uma criança, e você estará alcançando toda uma geração. É impressionante pensarmos que essas ações, assim como nós vimos recentemente, no final do ano passado, foram realizados o Natal. Foi realizado o Natal de vários vilarejos na África. E eu quero que você observe isso. A princípio, fique comigo com este vídeo, gravado pelo nosso pastor do Natal das Crianças na África. Vamos ver este vídeo e vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo neste momento. A paz do Senhor, igreja. Ó, hoje é o segundo village que nós chegamos para fazer o Natal das Crianças. E tá muito lindo, tá muito maravilhoso. E eu louvo a Deus pela vida de vocês que ajudaram, adotaram crianças nesse Natal. Obrigado pelo carinho de vocês. Que Deus os abençoe. Daqui a pouco nós vamos entregar os brinquedos. Nós vamos comer aqui o arroz com carne, sardinha. Nós vamos aqui estar fazendo essa festa maravilhosa. Eu estou muito feliz e grato a Deus pela vida da amada igreja. Deus continue abençoando vocês. Um abraço. Vamos falar merci beaucoup. Merci beaucoup. Obrigado. Pense nisto. Você tem uma ação como essa, diante de crianças que estão ali. E, obviamente, nós sabemos, a palavra de Deus precisa ser anunciada, mas precisamos entender que seres humanos, pessoas, elas são pessoas. Não são apenas pedaços de carne ou estatísticas, como temos falado ao longo de todos os nossos programas, porcentagens ou populações ou dados apenas nos nossos vídeos de conferências ou situações que muitas vezes vemos em igrejas, na internet, de apenas
corpos ou pessoas que se movimentam numa câmera. Por trás de cada uma dessas crianças há um sorriso, há uma sensação de alegria. Imagine você diante de um campo missionário. Você ver esta cena diante dos seus olhos, depois de tudo que você enfrentou, depois de situações que você passou, depois de anunciar o evangelho e ter uma igreja junto com você te proporcionando a oportunidade de ver essa situação que você verá agora. O que você faria? Observe. Olha, irmãos, que coisa linda, irmãos. Graças a Deus. As crianças, meninas, meninos, muitos brinquedos, irmãos. Muitos brinquedos. Muitos brinquedos. Olha aqui, irmãos, que bênção. Olha, irmãos, que coisa linda. A escola, o parquinho ali, a igreja ali, ó. A casa do pastor e as crianças todas aqui. As crianças todas aqui, irmãos. Com os brinquedos. Imagine você inserido nesta ótica, num local como esse, tendo enfrentado tantas circunstâncias, tantas situações diferentes, mas sendo levado adiante pelo olhar, pelo sorriso dessas crianças, pela certeza de que você está fazendo o seu melhor, para que a palavra do Senhor não apenas proporcione aquilo que nós conhecemos na nossa ótica cristã brasileira, que é apenas uma pregação muitas vezes, ou um momento de um culto de 2 horas em um domingo, mas sabendo que a palavra do Senhor e o testemunho cristão estão impactando vidas nos vários lugares, e não apenas vidas de um modo ministerial, mas histórias do ponto de vista humano. Talvez crianças como essas que você viu serão impactadas pelo amor desse estrangeiro que reuniu um povo e que as encontrou neste lugar muitas vezes tão isolado. Elas sejam impactadas pelo amor manifesto através das vidas que se moveram, e veja nisto a prova de que o olhar de Deus está sobre elas, independente das distâncias ou das circunstâncias ao redor, independente das situações econômicas ou financeiras ou materiais, ou seja lá qual for a ótica, talvez sobre perseguição ou qualquer outra coisa. Veja isso. É preciso que você entenda esta ótica. É preciso que você entenda tudo isso para que você veja que a obra missionária ela é composta de mais do que apenas fotos, mais do que apenas contribuição financeira, mais do que apenas um movimento ou uma situação isolada de nós, mas ela é o corpo de Cristo em movimento, composto pelo coração daqueles que foram alcançados pelo Espírito Santo para estarem levando o Evangelho adiante. É preciso que você veja isso. Eu quero aproveitar os nossos últimos momentos e passar com você um vídeo. Enquanto você vê esse vídeo, eu quero te convidar a refletir com essas imagens e o coração aberto naquilo que Deus vai falar para você. Vamos assistir juntos esse vídeo para a honra e glória do Senhor. Percebam, irmãos, o que nós estamos vendo é um relato que se inicia em 2021, em plena época de pandemia, mas que vem se desenvolvendo ao longo de todos esses anos, na nação de Burkina Faso, na nação do Togo e também na nação do Benin. É preciso que nós mostremos essas situações para que você entenda o poder e o alcance do Evangelho do Senhor. Nós tivemos, desde 2021, a inauguração de igrejas no Togo. Locais onde as igrejas eram desta forma, foram feitas com o esforço conjunto da comunidade, todos unidos, fazendo ações como colocação das vigas, do piso dessas igrejas. A igreja fica finalizada dessa forma, onde o povo se reúne e começa a ouvir da palavra do Senhor. Aonde em locais assim são feitas cenas de louvor e adoração, ministração da palavra, como nós vimos no começo do nosso programa hoje.
onde pessoas louvam a Deus e expressam a Ele a adoração e o louvor das suas vidas. São tantas vidas, irmãos, tantas pessoas que entendem a noção do Evangelho e que não ficam restritas apenas a uma circunstância física, como uma parede colocada, ou cimento, ou telhados, mas sim, pessoas que entendem que adorar a Deus vai muito além das estruturas, pessoas que adoram a Deus assim, em locais como esses, abaixo de uma árvore, pessoas que caminham, que louvam, independente das limitações externas. Aí nós vemos o missionário Josinaldo, o pastor Josinaldo e as pessoas em plena época de pandemia, mas se reunindo para expressar louvor e adoração ao Deus que as criou. Você consegue perceber que a obra missionária vai muito mais além de apenas um envolvimento feito por uma contribuição financeira apenas no final de um mês? Será que você consegue entender que o teu esforço pela obra alcança vidas e histórias nesses lugares? Observem, por exemplo, irmãos, esse parquinho que foi inaugurado no Togo naquele ano. Cada uma dessas crianças cresce, será no futuro um marido, uma esposa, uma pessoa que vai ser levantada pelo Senhor, talvez para anunciar o Evangelho a outras gerações. Talvez daí se levantem pastores, missionários, evangelistas, obreiros, pessoas que farão a diferença em seus vilarejos, em seus povos, em suas famílias, em seus países. Será que você consegue a cada momento, em cada ação de engajamento na obra missionária, em cada projeto que você abençoa, financia, contribui, será que você consegue visualizar essas coisas? Será que você consegue visualizar que por trás de cada criança, de cada homem e mulher, existem sonhos e histórias? Irmãos, algo Deus fala muito forte ao meu coração e eu compartilho isso com cada um de vocês. Precisamos olhar para as pessoas como pessoas, não apenas como números, porcentagens ou estatísticas, mas olhar para as pessoas com o valor que Cristo olhou para nós. Nós temos em nossas casas estruturas, conforto, temos acessibilidade às nossas igrejas, nós temos acessibilidades a shoppings, a coisas tão confortáveis, enquanto que para essas pessoas, casas como essas são verdadeiras mansões, onde antes moravam em casas de palha, e hoje o poder do Evangelho as alcança e transforma a realidade ao seu redor, lhes dando condições mais dignas de vida. Você consegue perceber na profundidade que é isso? Talvez para você não passe de tijolo, cimento, mas que para essas pessoas é uma perspectiva muito mais profunda de um Evangelho que é vivo e transformador. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso que nós entendamos, irmãos, que a obra missionária ela não é feita apenas por um olhar prático, como apenas bonecas, mochilas ou coisas assim que esses vídeos nos mostram, e que muitas vezes nós somos colocados diante da perspectiva que se trata apenas de um vinde material, de um olhar para coisas físicas e estruturas baratas muitas vezes, mas que por trás de cada ação como essas nós temos sonhos e perspectivas. Assim como a frase deste vídeo fala: investir em pessoas é eterno, investir em coisas é passageiro. Esta é a essência da obra missionária. Você consegue perceber? Irmãos, obviamente nós não devemos trazer holofotes diante de vidas de pessoas. Mas eu penso que se olhássemos para as pessoas corretas, a obra missionária seria vista de uma forma totalmente diferente no nosso país, no nosso mundo. Se vamos puxar alguns dados da igreja brasileira sobre o investimento na obra missionária, nós vamos ver que ele é infinitamente menor do que o investimento em outras atuações. Você sabia, talvez, que o investimento que igrejas fazem em suas programações de aniversário é maior do que muitas vezes o investimento que é feito na obra missionária ao redor de todo o mundo? O nosso país, irmãos, há anos atrás, foi palco de um evento evangelístico de proporções mundiais, um evento conhecido como o Descende. E ao olharmos as cifras arrecadadas naqueles poucos dias de eventos, nós vemos que o valor supera em muito
a arrecadação anual de toda a igreja brasileira para a obra missionária. Você percebe isso? A diferença de prioridades e valores que muitas vezes nós deixamos acontecer. Você percebe que, como cristãos, precisamos de um renovo em nossa forma de ver as circunstâncias ao nosso redor. Você percebe que este é o grande desafio que nós temos diante de nós. E é isso que nós, neste programa, nesta série, ao longo destes encontros, buscamos trazer aqui para você. Um olhar que vai muito além de estatísticas, porcentagens ou apenas, talvez, uma visão propagandista da obra missionária. Mas uma reflexão verdadeira e genuína de que a obra missionária é feita com vidas de pessoas. Com vidas que largam a sua terra, que vão a outros lugares encontrando desafios dos mais variados. No nosso próximo programa nós falaremos um pouco mais sobre esta realidade do continente africano. Esteja conosco neste tempo, aprendendo cada vez mais. Talvez você pense, mas Vitor, já estamos falando de África tantas vezes, e eu te faço essa reflexão. Se 3 programas sobre África, num total de 3 horas de tempo investido, te causam talvez tédio, talvez impaciência, quanto será que você estaria disposto a investir de tempo em uma vida naquele lugar? Você percebe? O que damos ao Senhor, o que fazemos pela obra, o que investimos em nós mesmos como conhecimento muitas vezes é muito pouco, se colocado em perspectiva diante de valores que são eternos, como vimos no vídeo que acabamos de passar. Investir em pessoas é investir na eternidade, como diz o nosso pastor Josnaldo. Então, queridos, eu quero te desafiar a neste dia, neste programa, no nosso encerramento agora, desenvolver um olhar de amor para o continente africano. Gostaria de agradecer a todos os que estão presentes em mais um encontro, também aos nossos irmãos que nos acompanham também, a nossa irmã Heloísa Sanches, lá da nossa OBPC de Marília, no interior de São Paulo, o nosso pastor Marcos Roberto, da nossa igreja Itália para Cristo, que nos acompanha desde lá da Itália. Um grande abraço, pastor Marcos, sua esposa e toda a sua família. A nossa irmã Júlia Beatriz, que nos acompanha desde o interior também da cidade de São Pedro do Turvo. Um abraço para a nossa querida irmã Júlia, que nos acompanha deste lugar. Nosso irmão Ivanildo Mendes, da nossa região lá de São Vicente, no estado de São Paulo. E também aos nossos queridos missionários Márcio e Ariela. Este casal abençoado foram ex-alunos do CFM Alfa, hoje casados, uma família em preparação de campo para o Camboja, para a honra e glória do Senhor Jesus que nos acompanha. Quero estender o meu agradecimento especial a todos vocês que estão conosco, mas também a você que está na sua casa, no seu trabalho, ou que porventura vai ver este vídeo depois. Eu quero deixar aqui registrado o meu desafio pessoal a você. Quando as situações externas vierem talvez te apressar, ou te tirar do foco, ou te distrair com tantas ocupações e incumbências, que muitas vezes nós, como missionários, estamos tão sujeitos. Quando as nossas igrejas muitas vezes se atarefam em tantas coisas diferentes, com programações distintas, eventos, eu quero te desafiar a separar um momento, respirar e colocar diante do Senhor em oração a vida desses homens e mulheres que estão no campo missionário, agindo por amor ao chamado do Senhor Jesus. Olhe pessoas como pessoas, seres como eu e você que têm necessidades, que são feitos de carne e osso, que podem sim passar por momentos difíceis, altos e baixos, mas que, sustentados pelo poder do Espírito Santo, seguem adiante. Essa é a palavra que resume tudo aquilo que tem sido feito no continente africano e que ainda está sendo feito a cada dia. Aqui do lado brasileiro, já está havendo uma preparação para o Natal da África deste ano. Nosso pastor Josinaldo já está mobilizando pessoas, igrejas, para levantarmos uma ação naquele lugar, que será também de referência para tantas outras vidas. Já foram enviados missionários para a Costa do Marfim, para a nação de Gana,
E esses missionários em breve também teremos frutos para anunciar dessas nações. Pessoas que já estão sendo enviadas desses próprios países, preparadas internamente para alcançar os seus nativos também. É a igreja do povo, para o povo, pelo povo. Que nós possamos olhar para a obra missionária com esse olhar de carinho e de atenção. Eu quero orar com você nessa tarde e me despedir, convidando você desde já para estar conosco na próxima semana, no nosso bate-papo com um convidado especial no continente africano. Nós vamos estar conversando juntos e eu quero convidar você e te propor aqui, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum tema que você gostaria que fosse tratado, que você estivesse deixando nos comentários de nosso vídeo, ou talvez interagindo conosco no chat ao vivo. Nós vamos ter o maior prazer em estar respondendo suas perguntas e aproximando você do campo missionário e da obra missionária como temos feito em todos esses dias. Então feche seus olhos e oremos juntos ao nosso Senhor. Pai amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este período maravilhoso que nós passamos juntos, Senhor, na tua presença. Pai amado, obrigado, Senhor, porque quando ouvimos a tua voz, Pai, nós nos damos conta de que a tua palavra, ela é verdadeira e a tua presença, Senhor, ela é verdadeira em nossa vida. Que o teu sacrifício, ele foi real, Pai, e é isso que nos inspira a seguir adiante. Nós seguimos, Senhor, como missionários, falando sobre a obra missionária, porque uma obra missionária foi feita para que nós estivéssemos aqui. Nós seguimos, Senhor, porque o teu filho, Pai, foi um missionário por excelência e que cumpriu a tua missão, Senhor, de nos alcançar e nos comprar para ti com o seu sangue precioso, Pai. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos irmãos que tem nos acompanhado nestes programas, que tem separado esta hora, Senhor, nas suas tardes, independente das suas ocupações, mas que tem reservado este tempo, Senhor, para ouvir a tua palavra, para ouvir, Senhor, estes relatos, essas conversas que temos, Pai, sobre o avanço do teu reino na terra. Senhor, encoraja cada um deles, a cada um de nós, para que sejamos cada dia mais presentes e atuantes na tua obra e no teu reino, porque a tua palavra nos testifica que quando assim agirmos, o Senhor virá nos buscar. E nós ansiamos pela tua vinda, Pai. Esteja conosco em nome de Jesus, ao longo desta tarde, no decorrer de toda essa semana. Abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos e que nós sejamos a cada dia mais e mais entregues à tua obra, Pai. É o meu pedido e minha oração. Eu me despeço, Senhor, te agradecendo e te louvando, em nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Que Deus o abençoe em nome de Jesus e fique com uma semana abençoada, com as mãos de Deus estendidas sobre a sua vida. E te aguardo na próxima terça, às 15 horas, para termos mais um momento juntos, aprendendo sobre a palavra missionária no nosso programa. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até lá.